O técnico Felipe Luiz resolveu bater o martelo e colocar um ponto final na confusão envolvendo Pedro. Depois de dias de tensão, troca de farpas e um clima cada vez mais pesado no ambiente rubro-negro, Felipe deixou claro que não vai mais tocar no assunto e jogou toda a responsabilidade para os dirigentes. Só que mesmo com essa tentativa de encerrar o assunto nos microfones, o problema está longe de acabar. E como sempre, quem mais sai perdendo no meio disso tudo é o Flamengo, que vê sua liderança no Campeonato Brasileiro seriamente ameaçada por um Cruzeiro cada vez mais encorpado e com fome de título. A situação que era para ser tranquila se transformou num verdadeiro campo minado dentro do clube, e a falta de pulso firme e união entre setores só piora a crise. O torcedor rubro-negro amanheceu com um gosto amargo na boca. Não apenas pela derrota para o Santos, que complicou a vida do time na tabela, mas principalmente pela postura do time em campo. Não foi a derrota em si, mas a forma como ela veio. Um Flamengo apático, sem intensidade, com jogadores parecendo estar num ritmo diferente do que a partida exigia. Faltou entrega, faltou vontade, e isso é inadmissível para um clube que está brigando pela liderança do Brasileirão. Enquanto o Santos jogava com sangue nos olhos lutando para sair de uma situação delicada, o Flamengo parecia não entender o peso do jogo. Parecia que nada estava em disputa, como se fosse uma partida qualquer, quando na verdade era uma chance clara de consolidar ainda mais a posição no topo da tabela. E é nesse contexto de apatia dentro de campo e desorganização fora dele que a crise interna explode. A situação envolvendo Pedro escancarou um problema que já vinha se arrastando nos bastidores do clube: a falta de alinhamento entre comissão técnica, diretoria e jogadores. Pedro, que é um dos principais nomes do elenco, está afastado por motivos que para muitos poderiam ser resolvidos com uma boa conversa. Mas o que se vê é um jogo de empurra onde ninguém quer dar o braço a torcer. O jogador está visivelmente chateado, principalmente depois que mensagens privadas vazaram para a imprensa. Felipe Luiz, por outro lado, ficou irritado com a postura de Pedro nos treinos, apontando um certo corpo mole por parte do camisa 9. E no meio disso tudo, José Boto, responsável pelo departamento de futebol, parece assistir a tudo sem conseguir intervir de forma eficaz. Felipe Luiz, durante a entrevista coletiva após a derrota para o Santos, foi direto: não quer mais falar sobre Pedro. Disse que para ele o caso está encerrado e que agora é com a diretoria. Mas não pode ser assim. Não é só uma questão de opinião, é uma questão de responsabilidade. Pedro não está machucado. Está fora por picuinha, por orgulho, por falta de diálogo. E o Flamengo, que paga um dos maiores salários do elenco para o atacante, vê esse investimento parado sem render em campo, enquanto o time sente falta justamente de alguém para decidir jogos como o de ontem. É inadmissível que um clube do tamanho do Flamengo permita que uma situação dessa se arraste por tanto tempo sem solução. Se o jogador errou, que seja cobrado. Se a diretoria falhou, que peça desculpas. Mas é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Deixar tudo como está é aceitar perder dentro e fora das quatro linhas. Durante a coletiva, Felipe foi questionado diretamente sobre o posicionamento do clube. Foi lembrado que Pedro publicou uma nota oficial se dizendo profundamente incomodado com o vazamento de informações e a forma como estava sendo tratado. Felipe dias antes havia dito que o atacante deveria pedir desculpas ao elenco, mas ninguém dentro do Flamengo sugeriu que alguém da diretoria fizesse o mesmo gesto em relação ao jogador. É esse o problema. Falta humildade, falta grandeza para reconhecer erros e tentar construir soluções. Enquanto isso, o Flamengo perde tempo, perde rendimento, perde pontos. E o Cruzeiro, que vem logo atrás, pode assumir a liderança caso consiga ao menos um empate diante do Fluminense. A pressão só aumenta. José Boto, que chegou com o rótulo de gestor moderno com fama de descobridor de talentos e boas relações no mercado europeu, agora é cobrado diretamente pela torcida por não cumprir o que prometeu. Em diversas entrevistas ele afirmou que o Flamengo teria reforços assim que a janela de transferências fosse aberta. Que os nomes já estavam acertados e que o clube sairia na frente dos rivais. Mas os dias estão passando, já estamos no meio do mês e nenhum reforço chegou. O torcedor se sente enganado. E pior do que isso, sente que o elenco atual não tem profundidade suficiente para encarar a maratona de jogos decisivos que estão por vir. A ausência de Arrascaeta, que já era esperada para o confronto contra o Internacional pela Libertadores, escancara o problema. Todos do clube sabiam que o uruguaio não estaria à disposição, mas até agora ninguém foi contratado para suprir essa lacuna.
Fica a sensação de que há uma inércia perigosa dentro do departamento de futebol. Enquanto dirigentes discutem nos bastidores, o time sofre dentro de campo. É preciso agir. É preciso ir ao mercado, abrir o cofre se for necessário e trazer jogadores capazes de mudar o patamar da equipe. Jogador que resolve que chega para ser titular e não apenas mais uma opção no banco. O elenco atual tem muitas peças que apenas compõem, mais poucas que realmente desequilibram. Além da Libertadores, o Flamengo ainda tem pela frente confrontos duríssimos na Copa do Brasil e no próprio Campeonato Brasileiro. Não dá para seguir com esse nível de desgaste entre os setores do clube. É preciso resolver. E rápido. Porque se o clube não contratar, se não pacificar o ambiente, a temporada que prometia ser vitoriosa pode acabar se transformando num verdadeiro pesadelo. A torcida já começou a cobrar nas redes sociais, nos muros da sede, nas arquibancadas. José Botto é o principal alvo, mas não é o único. Outros nomes dentro da estrutura também são responsabilizados pela falta de ação. Até quando o Flamengo vai tolerar ver seus principais ativos como Pedro de fora por motivos que nada têm a ver com futebol? E nesse cenário turbulento, Felipe Luiz tenta segurar as pontas. Mas não é fácil. Um treinador em início de carreira, ainda construindo sua autoridade dentro do vestiário, precisa do apoio da diretoria. Precisa de respaldo, de voz firme ao lado dele. Só que até agora o que se viu foi o técnico sendo deixado sozinho para lidar com uma bomba que não é só dele. É do clube inteiro. A decisão de não escalar Pedro, de deixá-lo fora dos planos, pode até ter partido do treinador, mas a ausência de uma resolução institucional mostra que há um vácuo de comando. Um silêncio que incomoda e que enfraquece qualquer tentativa de recuperar o foco e a estabilidade. Felipe quis encerrar o assunto, mas não é ele quem pode dar esse ponto final. Porque enquanto Pedro estiver fora dos treinos, fora dos jogos, o tema vai continuar surgindo. Vai continuar contaminando o dia a dia do clube. A única forma de acabar com essa novela é resolvendo. É com diálogo, é com transparência, é com maturidade. E isso precisa acontecer agora. O Flamengo não pode mais esperar. Não pode mais fingir que o problema não existe. Porque o torcedor enxerga. O torcedor sente. E o torcedor cobra. E com razão. Está pagando ingresso, comprando camisa, vibrando, sofrendo, e quer ver em campo um time que represente tudo isso. Um time que honre o peso da camisa. Enquanto isso, a novela dos reforços continua sem desfecho. Carrascal, que chegou a ser ventilado, não avançou. O staff do jogador endureceu nas negociações e até agora nada. Outros nomes como Ezequiel Barco também esbarram no alto custo. Já Mickey Johnston, outro citado nos bastidores, sequer pode ser inscrito por conta de questões contratuais e burocráticas. E assim o Flamengo vai empurrando com a barriga uma necessidade urgente. O time precisa de qualidade, de profundidade, de alternativas reais para enfrentar os desafios que virão. O torcedor sabe disso. Os jogadores sentem isso. E a diretoria parece alheia ao óbvio. A falta de reforços não é só um problema de reposição. É uma mensagem perigosa. Passa a sensação de que o clube está acomodado. Que acredita que o elenco atual é suficiente. E não é. Basta olhar para o banco de reservas nas últimas partidas. Falta peça. Falta brilho. Falta jogador que entre e mude a partida. Contra o Santos isso ficou evidente. Arrascaeta não estava bem, mas não havia ninguém à altura para substituir. E isso é grave. Porque um clube com a pretensão de disputar títulos em todas as frentes precisa de elenco. Precisa de profundidade. E isso o Flamengo hoje não tem. A verdade é que o Flamengo chegou num ponto em que não dá mais para empurrar nada com a barriga. O torcedor percebeu que a conta da omissão chegou, e chegou pesada. Porque não é só questão de vencer ou perder um jogo. É uma questão de identidade, de postura, de comprometimento com aquilo que se propõe. Quando o clube entra em campo e não mostra intensidade, não demonstra sede de vitória, a frustração se multiplica. Porque o que está em jogo não é apenas a liderança do Campeonato Brasileiro, é o orgulho de uma torcida que vive, respira e se doa por esse escudo. A cada minuto de silêncio da diretoria, a cada decisão mal explicada, o Flamengo se distancia um pouco mais daquilo que o fez gigante. Não é só sobre gestão, é sobre respeito à história.
E é justamente esse desrespeito que se vê refletido dentro das quatro linhas. O jogo contra o Santos escancarou um Flamengo sem alma. Um time desconectado, desinteressado, perdido. E isso é resultado direto do ambiente tóxico que tomou conta do clube. Não adianta esperar que os jogadores se entreguem-se lá dentro do vestiário, o clima é de guerra fria. Como cobrar intensidade de um elenco que vê seus colegas sendo expostos, afastados, desrespeitados? Como exigir comprometimento se o exemplo que vem de cima é de vaidade e disputa de egos? O futebol é reflexo do ambiente. E hoje o ambiente do Flamengo é tudo menos saudável. Quando o torcedor grita por reforços, ele não está apenas pedindo novos jogadores. Ele está clamando por atitude, por ambição, por um clube que não aceite ser apenas mais um. O torcedor quer um Flamengo que entre para ganhar sempre, que não tema adversário, que enfrente crise com seriedade. Mas o que ele vê é um time em campo sem reação e uma diretoria nos bastidores sem direção. E aí não tem como dar certo. É como remar contra uma correnteza sem sequer saber para onde se está indo. Falta norte. Falta comando. Falta vontade real de fazer o Flamengo voltar a ser temido. A situação de Pedro é apenas um retrato desse momento. O jogador não se machucou. Não está suspenso. Não foi negociado. Está fora por razões que para qualquer outro clube com uma gestão madura já estariam resolvidas há dias. Mas no Flamengo virou novela. Uma novela que mancha o ambiente, irrita o torcedor e fragiliza o elenco. Porque não há clareza, não há uma postura firme, não há uma linha de ação. Cada um fala uma coisa. Pedro está descontente porque se sentiu exposto. Felipe Luiz está incomodado com a postura do jogador. José Botto não se manifesta. E o presidente ninguém ouve. Ninguém vê. Como se nada estivesse acontecendo. Mas está. E está grave. Imagine a cena: o time perdendo sem opções no banco e um atacante do nível de Pedro assistindo tudo de fora em silêncio. Um jogador que já decidiu jogos importantes, que tem faro de gol, que pode ser peça-chave numa reta final de temporada. Está fora por vaidade, por orgulho, por mágoas mal resolvidas. O Flamengo precisa de Pedro. Mas Pedro também precisa do Flamengo. E os dois nesse momento estão se fazendo mal mutuamente. E tudo porque ninguém teve coragem de bater na mesa, juntar as partes e resolver como se resolve nas grandes instituições. Com conversa, com humildade e com maturidade. Felipe Luiz, por mais que tente controlar os danos, está visivelmente sobrecarregado. Ele não tem estrutura para lidar sozinho com esse tipo de situação. Ele é o técnico sim, mas é novo na função. Precisa de apoio. Precisa de uma diretoria que assuma responsabilidades e tome decisões. Porque no final das contas não é só sobre escalar ou não escalar. É sobre gerir um grupo de jogadores, lidar com vaidades, administrar emoções. E isso dentro do Flamengo parece ter sido completamente negligenciado. O ambiente está tão conturbado que o foco no futebol ficou em segundo plano. E isso é fatal para um time que quer ser campeão. Enquanto isso, a pressão sobre José Botto só cresce. As redes sociais estão lotadas de críticas. As promessas feitas lá atrás agora são cobradas com força. O torcedor lembra bem de cada declaração onde ele garantia que o Flamengo já tinha reforços acertados. Onde dizia que o clube sairia na frente, que seria agressivo no mercado. Mas o que se viu até agora foi o oposto. O Flamengo parece parado, lento, inerte. Ninguém chega. Nenhum nome empolga. E pior, os alvos que surgem não avançam. Tudo trava. Tudo demora. E enquanto os rivais se reforçam, o rubro-negro observa tudo de braços cruzados. O discurso já não convence mais. A paciência acabou. O torcedor quer ações, quer resultados, quer movimentação real. Porque o tempo está passando. E a temporada não espera. Já tem Libertadores batendo na porta, a Copa do Brasil à vista e o Brasileirão apertando. O Flamengo precisa de reforços ontem. Precisa de jogadores capazes de mudar o jogo, de dar novo fôlego ao time, de disputar posição com os titulares. Porque o elenco é curto. E isso não é só discurso. É fato. Basta olhar para os últimos jogos. Quando os titulares não rendem, o banco não dá resposta.
E isso para um clube do tamanho do Flamengo é inadmissível. É preciso parar com a guerra de vaidades, parar com as disputas internas e começar a agir como um clube profissional. O torcedor já entendeu que o problema não está no campo. Está no extracampo. Está na forma como o clube tem sido conduzido. Está na falta de pulso. Está na falta de comando. Enquanto se permite que picuinhas ganhem mais espaço do que o futebol, o Flamengo vai seguir perdendo. Perdendo pontos, perdendo jogadores, perdendo a confiança da torcida. E isso uma hora cobra caro. Se não for resolvido agora, pode custar caro demais lá na frente. É hora de abrir o olho. De juntar os cacos. De entender que não há mais espaço para amadorismo. O Flamengo é gigante demais para viver refém de crises internas. É grande demais para depender de uma ou duas peças para funcionar. E é forte demais para aceitar passivamente que situações como a de Pedro se arrastem. O clube precisa se reencontrar. Precisa resgatar o espírito vencedor. Precisa agir como uma verdadeira potência do futebol mundial. Porque é isso que ele é. Mas precisa voltar a se comportar como tal. Nos próximos dias a diretoria terá decisões importantes a tomar. E a forma como vai lidar com essa crise vai dizer muito sobre o futuro da temporada. Se continuar apostando no silêncio, no orgulho e na inércia, a chance de ver tudo desmoronar aumenta a cada rodada. Mas se tiver coragem de mudar, de agir, de se reposicionar, ainda dá tempo. Ainda dá para salvar o ano. Ainda dá para reconquistar a confiança do torcedor. O primeiro passo é simples: resolver a situação de Pedro. Mostrar que o clube está acima de qualquer vaidade pessoal. E, em paralelo, correr contra o tempo para trazer os reforços que o time tanto precisa. Porque o que está em jogo não é apenas o Campeonato Brasileiro. É muito mais do que isso. É a imagem do clube. É o respeito da torcida. É o sonho de uma temporada gloriosa que está neste momento por um fio. E para que esse fio não se rompa é preciso atitude. É preciso grandeza. É preciso Flamengo. Porque quando o Flamengo é Flamengo de verdade, ninguém segura. Mas para isso precisa se olhar no espelho e lembrar quem é. Precisa parar de ser refém de conflitos internos e voltar a ser protagonista. Dentro e fora de campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um novo capítulo pode estar se desenhando no futebol brasileiro, e o palco, como de costume, é o sempre agitado Rio de Janeiro. Nos bastidores do esporte, um nome começa a ecoar com força entre os rubro-negros: Antony. O atacante, que ganhou projeção no São Paulo e brilhou em solo europeu pelo Ajax, e posteriormente, pelo Manchester United, foi visto desembarcando na capital carioca nesta semana. A especulação é inevitável. Estaria ele prestes a assinar com o Flamengo? Segundo fontes próximas ao clube, Antony estaria no Rio para finalizar os últimos detalhes de um contrato de 4 anos com o time da Gávea. Ainda não há confirmação oficial por parte do jogador ou do clube, mas o burburinho nos corredores da sede rubro-negra é forte. O Flamengo, conhecido por suas contratações de impacto nos últimos anos, estaria disposto a investir pesado para contar com o talento do ponta-direita de 24 anos. A possível chegada de Antony seria um movimento ousado da diretoria, reforçando o elenco em um momento decisivo da temporada. Com a janela de transferências em plena atividade, a notícia de que o jogador está na cidade alimenta as expectativas da torcida e agita os debates nas redes sociais. Há quem diga que o staff do atleta já teria se reunido com dirigentes do clube, e que a assinatura do contrato seria questão de dias, ou até de horas. Embora nada tenha sido confirmado até o momento, a presença de Antony no Rio em meio a tantos rumores não parece ser mera coincidência. O jogador, que enfrentou altos e baixos na Premier League, estaria em busca de um recomeço, e o Flamengo surge como um dos poucos destinos no Brasil capazes de oferecer visibilidade, estrutura e um projeto competitivo. Se concretizada, a transferência seria uma das maiores bombas da temporada e colocaria o Flamengo mais uma vez no centro das atenções do futebol nacional. Por enquanto, tudo não passa de especulação, mas o torcedor já começa a sonhar com Antony vestindo o manto sagrado. Será apenas fumaça, ou há fogo por trás desse rumor? É isso, família!
Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!